Bem, gente, mais uma aula para o nono ano, tá? Em relação à geometria plana, né? E essa aula a gente vai falar de um teorema também bem conhecido da geometria plana que também leva em relação a retas paralelas, né? Ou feixes de retas paralelas. Então, dado duas retas paralelas, tá? RS, né, por exemplo, e uma transversal a essas retas, né? Que cortam ambas as retas. Essas retas, essa transversal T, ela vai formar com RS encontros, né? E nesses encontros nós vamos ter ângulos idênticos, né? Como por exemplo, esses dois ângulos aqui, ó, são iguais porque eles são opostos pelo vértice, tá? Então eles têm o mesmo tamanho, né? O mesmo valor de abertura. Todo ângulo oposto pelo vértice tem a mesma abertura. Assim como esse daqui e esse, ó, vão ter a mesma abertura em relação, porque a gente estaria trazendo essa reta R, né, várias vezes até ela cair sobre a reta S. Então, esse ângulozinho aqui, a abertura dele vai ser igual a essa. Assim como todos esses ângulos aqui, se essas retas, né, todas se manterem paralelas, vão sempre ter o mesmo valor, tá? Então, esses ângulos aí, eles vão ser sempre do mesmo tamanho. Assim como, né, isso vale para o ângulo obtuso, né, esse ângulo aqui visivelmente é obtuso, porque ele é maior do que 90. Isso também vale para o ângulo agudo, né? Que seria esse pequenininho. Ele é igual a esse porque eles são opostos pelo vértice. E eles são do tamanho desse aqui, porque é como se eu estivesse levando novamente, né, um feixe de retas paralelas aqui, até a hora que caia sobre essa. Então, esse ângulo vai ser trazido para cá, tá? No mesmo valor de abertura. Isso gera algumas condições, tá? A gente pode, por exemplo, exemplificar, né? Então, por exemplo, se eu tiver feixes de retas paralelas e uma transversal, tá? Digamos, né, porventura, que esse ângulo aqui seja 3x mais 10 graus e esse ângulo aqui seja 2x mais 20 graus. E peça, né, que nós determine o valor de x, né? Determine o valor de x. Como que a gente vai proceder? Muito bem, tanto faz levar esse ângulo para cá, para cima, tá? Porque eles são idênticos, né? Esse ângulo aqui eu vou chamar de 2 traços é igual a esse, tá? Porque essa retazinha aqui, R e S, são paralelas, tá? Ou eu posso também, porventura, vou deixar lá o ângulozinho riscado, né? 2 riscos aqui em cima. Ou eu posso trazer esse ângulozinho aqui que eu vou chamar de um risco, perdão. Vou chamar de um risco para cá, tá? Porque tanto faz, né? Ou eu vou estar levando o 2x mais 20 para cá, ou eu vou estar trazendo o 3x mais 10 para cá. Em ambos os casos, isso aqui é uma meia volta, né? Parte de cima aqui, ó. E a gente sabe que a meia volta, ela é metade da circunferência. Se uma circunferência toda tem 360 graus, né? Não esqueçam disso, tá? Uma circunferência toda tem 360 graus, a metade da circunferência vai ter somente 180. Então, esse ângulozinho aqui, mais esse, tem que somar 180. Então, eu escrevo 3x mais 10, mais 2x mais 20, é igual a 180 graus. Então, 3x com 2x são 5x, 10 mais 20 são 30, né? Deixa eu só ajeitar o 5x ali, tá aparecendo um 3x. 5x mais, novamente, 10 com 20 são 30. Isso é igual a 180 graus. Então, 5x é igual a 180 menos 30 graus, tá? Opa. Menos 30 graus, ou seja, 5x é igual a 150. Daí, x é igual a 150 dividido por 5, ou seja, x é igual a 30 graus. Note que o problema está pedindo para a gente determinar o valor de x. Cuidado, se estivesse pedindo para determinar o valor de cada ângulo, aí você teria um trabalhinho a mais, né? Deixa eu só copiar novamente aqui. Então, nós temos as retas paralelas, uma transversal. Só pegar os valores ali, R, S. Eu dei nome para a reta transversal, não, vou chamar de T aqui. O ângulo que nós temos é 2x mais 10, aqui em cima. Perdão, o ângulo original não é esse, né? O ângulo original é esse aqui. É 3x mais 10.
e o outro é 2x mais 20, né? O originalzinho aqui. Se pedisse o valor de cada ângulo, aí você teria que substituir o valor 30, né, no x e assim descobrir o valor de cada ângulo. Ficaria 3 vezes 30 mais 10. 3 vezes 30 é 90. 90 mais 10 é 100. E aqui, 2 vezes 20, né? Mais 20. 2 vezes 20 dá 40. 40 mais 60. Ou 40 mais 20, perdão. 40, que dá 40, né? Mais 20. 40 mais 20. Não é 20 não, gente, perdão. Imaginei logo que estava dando errado, perdão. O valor de x é 30, né? Então é 2 vezes x, então é 2 vezes 30. Mais 20. 2 vezes 30 são 60. E 60 mais 20 são 80. Exatamente como a gente imagina, né? Que o ângulo 100 mais o ângulo 180, que é a meia volta desse 180. Inclusive o desenho tá um pouco... Tá equivocado, né? Porque se eu for pensar bem, esse ângulo aqui é maior do que 90 e esse é menor do que 90. Então não se prendam ao desenho, se prendam aos valores numéricos, né? Aí você não precisa se prender ao desenho. Então se eu for corrigir, né? Corrigindo assim a ideia do desenho por ângulo, eu consigo concluir, né, que, por exemplo, a reta T em relação à reta T, né, em relação à reta RS, esse ângulo é o ângulo de 100, ele é agudo, e esse ângulo aqui, né, esse aqui é o ângulo obtuso e esse aqui é o ângulo agudo, tá? São um ângulozinho de cima e de baixo. A reta não está nessa direção, ela está nessa outra aqui, observando os valores. Eu mesmo, quando crio questões, eu não necessariamente prendo as questões de geometria ao desenho. Eu prefiro prender as questões de geometria aos valores, tá bom? Até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado.